O milagre que mudou a vida de Pedro, quando a fé venceu a dor e a desesperança. Pedro sempre foi um homem trabalhador. Aos 48 anos, ele acordava antes do sol nascer para dirigir seu caminhão de entregas, sustento da família há mais de 20 anos. Mas nos últimos meses, uma dor insuportável no pé direito havia tirado seu sono, sua paz e quase seu emprego. Era a gota, uma inflamação tão forte que parecia que seu pé estava em chamas. Os médicos receitaram remédios caros, disseram que era crônico, que ele teria que conviver com aquilo pelo resto da vida. Tome anti-inflamatório, evite carne vermelha, beba água, repetiam. Mas Pedro não tinha dinheiro para os remédios, e a dor só piorava. Uma noite, depois de mais um dia de agonia, ele sentou na calçada de casa, com o pé inchado como uma bola, e chorou. Meu Deus, o que eu vou fazer? Não aguento mais, desabafou. Foi quando sua vizinha, Dona Maria, uma senhora que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, passou por ele e parou. Pedro, por que você não vai na minha igreja? Lá, Deus cura, meu filho. Eu já vi milagres que nem médico explica, disse ela com convicção. Pedro, descrente, apenas balançou a cabeça. Já tentei de tudo, Dona Maria. Até reza caseira minha mulher fez, e nada. Mas ela insistiu, não é qualquer reza, não. Lá tem pastores ungidos, tem a corrente de oração, tem a fogueira santa. Deus opera milagres lá. Amanhã tem um culto especial às 19 horas. Vamos juntos? No dia seguinte, mesmo com dor, Pedro foi. Não tinha mais nada a perder. A igreja estava cheia. O som dos louvores enchia o ar, e Pedro sentiu algo diferente daquele lugar. Não era só um templo, era um lugar onde as pessoas clamavam com fé. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre a campanha A Fé que Move Montanhas, Pedro prestou atenção. Deus não quer que você sofra. Ele quer te libertar, te curar, te abençoar. Mas para isso, você precisa crer e dar um passo de fé, disse o pastor, com voz firme. Em seguida, ele chamou todos os que precisavam de um milagre para virem à frente. Pedro hesitou. Nunca tinha ido ao altar em uma igreja. Mas a dor era tão forte que ele se levantou, mancou até a frente e ajoelhou-se. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de doença na vida desse servo. Satanás, solta esse pé agora. O sangue de Jesus tem poder. Pedro sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. As pessoas ao redor também oravam, algumas chorando, outras gritando glória a Deus. De repente, o pastor pegou o frasco de óleo sagrado e ungiu a testa de Pedro. Receba sua cura, em nome de Jesus, declarou. Pedro fechou os olhos e começou a chorar. Não de dor, mas de uma emoção que não sabia explicar. Quando abriu os olhos, o pastor olhou para ele e disse: Agora, você precisa fazer a sua parte. Participe da corrente de oração, venha nas vigílias, seja fiel nos dízimos e ofertas. Deus honra quem o honra. Pedro saiu da igreja naquela noite com o coração leve, mas ainda sentindo a dor no pé. Porém, algo dentro dele havia mudado. Ele voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Participou da corrente de oração, onde dezenas de pessoas se uniam para clamar por milagres. Na vigília de sexta-feira, ele ficou até tarde, orando com lágrimas. O pastor ensinou que a fé sem obras é morta, e que Deus abençoa quem é fiel. Pedro começou a separar o dízimo, mesmo com pouco dinheiro, e a fazer ofertas nas campanhas, crendo que Deus multiplicaria. Uma semana depois, no culto de terça-feira, algo incrível aconteceu. Pedro estava no altar novamente, quando o pastor chamou todos os que tinham dores no corpo para serem orados. Enquanto as mãos eram impostas sobre ele, Pedro sentiu algo como uma descarga elétrica no pé. De repente, a dor sumiu. Simplesmente sumiu. Ele se levantou, pisou no chão com força, e não sentiu nada. Nenhum formigamento. O pé estava normal. Ele começou a pular, a chorar, a agradecer a Deus. Estou curado. Estou curado, gritava. A igreja inteira explodiu em louvor. O pastor sorriu e disse: Isso é Deus. Isso é o poder da fé. Pedro nunca mais sentiu dor da gota. Os médicos não acreditavam, mas os exames mostravam:
a inflamação havia desaparecido. Ele continuou frequentando a igreja, agora não mais como um homem desesperado, mas como um testemunho vivo do poder de Deus. Aprendeu que a fé não é só acreditar, é agir, é persistir, é confiar mesmo quando tudo parece impossível. Hoje, Pedro é um dizimista fiel, participa das campanhas, ajuda na obra de Deus e sempre que pode, dá seu testemunho no altar. Se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por você também, diz ele, com os olhos brilhando. Sua vida mudou completamente. Não só a saúde foi restaurada, mas sua família também foi abençoada. Sua esposa, que antes vivia angustiada, agora sorri. Seu filho, que estava se envolvendo com más companhias, se converteu e hoje serve a Deus. A lição que Pedro deixou para todos é simples, mas poderosa: Deus não desiste de você, então não desista dele. Às vezes, a cura não vem no primeiro dia, nem no segundo. Mas quando a gente persiste em fé, participando dos cultos, sendo fiel nos dízimos e ofertas, orando na corrente e buscando a unção de Deus, o milagre acontece. Porque na Igreja Universal do Reino de Deus, Jesus opera. E quando ele opera, nada é impossível. Pedro não imaginava que seu testemunho tocaria tantas vidas. Naquela mesma noite, uma irmã chamada Maria, que há anos lutava contra uma doença degenerativa, ouviu suas palavras e sentiu algo diferente no coração. Ela já havia passado por vários médicos, tomado remédios que só aliviavam por pouco tempo, e as dores pareciam aumentar a cada dia. Mas naquela noite, enquanto Pedro falava, ela sentiu uma paz que não vinha dos remédios. No dia seguinte, Maria chegou cedo ao templo. Não queria perder a corrente de oração. Enquanto as irmãs oravam por ela, ela sentiu um calor forte percorrer seu corpo, como se mãos invisíveis estivessem tocando cada parte doente. Quando abriu os olhos, as lágrimas escorriam, mas não de dor, era alívio. Ela tentou se levantar, e para sua surpresa, conseguiu. Sem a bengala que usava há meses. Sem a dor que a acompanhava há anos. Os irmãos ao redor começaram a louvar a Deus. Alguns choravam, outros gritavam: Glória a Jesus! Maria, ainda emocionada, subiu ao altar e contou o que havia acontecido. Eu só acreditei que Deus podia me curar quando ouvi o testemunho do irmão Pedro. Se ele fez por ele, por que não faria por mim? Sua fé tinha sido fortalecida pela história de alguém que não desistiu. E não foi só Maria. Um jovem chamado Lucas, que estava prestes a desistir da fé por causa de um vício que o dominava, também ouviu Pedro naquele culto. Ele já havia tentado parar várias vezes, mas sempre recaía. Naquela noite, porém, algo mudou. Enquanto o pastor fazia oração pela libertação, Lucas sentiu uma força sair de dentro dele, como se algo pesado fosse arrancado. Ele saiu do templo livre, com uma paz que não sentia há anos. Hoje, Lucas serve na obra de Deus, ajudando outros jovens que lutam contra os mesmos problemas que ele venceu. Se não fosse aquele testemunho, eu não estaria aqui, ele diz. Deus usou o irmão Pedro para me mostrar que a vitória é possível. E assim, o milagre de Pedro não ficou só com ele. Virou uma corrente de bênçãos. Cada vida transformada se tornou um testemunho vivo de que, na CCB, Jesus continua operando. Não importa o tamanho do problema, não importa há quanto tempo a pessoa sofre, quando a fé é colocada em prática, quando a pessoa persiste na igreja, na oração e na obediência, o milagre chega. Porque Deus não muda. Ele é o mesmo que curou Pedro, que libertou Lucas, que levantou Maria. E se ele fez por eles, pode fazer por você também. Basta crer. Basta persistir. Porque na Igreja Universal do Reino de Deus, os milagres não são histórias do passado, são realidades do presente. E o próximo milagre pode ser o seu. A notícia do milagre de Pedro se espalhou rápido pela comunidade. Quem antes o via como um homem derrotado, agora olhava para ele com admiração. Mas Pedro não queria glória para si. Ele só queria que mais pessoas conhecessem o poder de Deus. Então, começou a levar amigos e familiares para os cultos na CCB. Se Deus fez por mim, pode fazer por vocês também, dizia ele, com os olhos brilhando de emoção. Um desses amigos era o seu João, um homem de quase 70 anos que arrastava uma depressão há décadas. Depois que a esposa faleceu, ele se fechou no mundo, deixando até de sair de casa. Os remédios não adiantavam mais, e os filhos já não sabiam o que fazer.
Até que um dia, Pedro bateu à sua porta. Vem comigo hoje à noite, seu João. Não é só por você não. É por sua família, que sofre te vendo assim. Relutante, o velho aceitou. Quando entrou na igreja, sentiu algo diferente. Não era só o calor das pessoas, mas uma paz que ele não sentia há anos. Durante a pregação, o pastor falou exatamente sobre a dor da perda e como Deus pode preencher esse vazio. Seu João começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, como se um peso imenso estivesse saindo de suas costas. No final do culto, o pastor fez um chamado: quem aqui precisa de um milagre na mente, no coração, na família? Seu João levantou a mão tremendo. Os obreiros oraram por ele, e algo sobrenatural aconteceu. Era como se uma luz invadira sua mente, tirando as trevas que o acompanhavam por tanto tempo. Quando saiu da igreja naquela noite, seu João não era mais o mesmo. Ele sorria. Abraçou os filhos com uma força que eles não viam há anos. E na semana seguinte, voltou. Dessa vez, não precisou que Pedro convidasse. Os filhos não acreditavam no que viam. O pai que mal falava agora cantava hinos em casa, lia a Bíblia e até começou a ajudar na obra de Deus. Eu pensei que ia perder meu pai para a tristeza, contou a filha mais nova, emocionada, em um testemunho na igreja. Mas Deus o trouxe de volta para nós. E tudo começou quando Pedro não desistiu de trazer ele aqui. Enquanto isso, Pedro continuava firme. Agora, além de trabalhar, ele se dedicava a servir na igreja. Ajuda a organizar as campanhas, visita os doentes e sempre tem uma palavra de fé para quem está desanimado. Antes, eu achava que minha vida tinha acabado, ele conta. Hoje, sei que foi só o começo. Deus não só me curou, como me deu um propósito. E assim, o milagre de Pedro se multiplicou. Cada vida que ele tocava se tornava um novo testemunho. A CCB não era só um lugar de oração para ele, era um hospital das almas, um refúgio onde Deus operava o impossível. Porque quando a fé é verdadeira e a igreja é porta aberta para o milagre, não há doença que resista, não há tristeza que permaneça, não há vida que não seja transformada. E se você está lendo essa história pensando, mas o meu caso é diferente, é mais difícil, saiba que não é, Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo poder que quebrou as correntes de Pedro, que tirou seu João da depressão, que restaurou famílias e deu esperança onde não havia mais, esse mesmo poder está disponível para você. Basta dar o primeiro passo. Basta entrar. Basta crer. Porque na CCB, os milagres não são coincidência. São a prova de que Deus está vivo, que Ele ouve, que Ele age. E o próximo nome dessa lista de transformações pode ser o seu. Naquela mesma noite, enquanto o irmão seu João ainda sentia o peso da vitória em seus ombros, outra família chegava à igreja com o coração apertado. Era Dona Maria, uma mãe de 42 anos que há meses lutava contra uma doença que os médicos chamavam de sem cura. Os exames mostravam um quadro grave, as dores eram constantes, e o desânimo já tinha roubado até o seu sorriso. Mas naquela quarta-feira, ela não veio sozinha. Veio com a fé da sua filha mais nova, a pequena Ana, de apenas 9 anos, que todas as noites orava: Jesus, cura mamãe, como o Senhor curou os doentes na Bíblia. Ao entrar no templo, Dona Maria mal conseguia caminhar. O irmão que a recepcionou notou seu rosto pálido e a ajudou a se sentar nos bancos da frente. Não houve palavras bonitas nem promessas vazias. Só um convite sincero: irmã, hoje Deus vai te tocar. Só acredite. E ela, mesmo com as forças quase no fim, balançou a cabeça em sinal de sim. Quando o pastor começou a orar pelos enfermos, a pequena Ana segurou com força a mão da mãe. Não chorou. Não gritou. Só sussurrou: mãe, é agora. E então, algo aconteceu. Primeiro, foi um calor estranho que começou nos pés de Dona Maria e subiu como uma onda pelo seu corpo. Depois, uma paz tão grande que ela sentiu como se estivesse flutuando. Quando abriu os olhos, as dores tinham sumido. Não era alívio temporário, não era efeito de remédio. Era cura completa. Os médicos depois confirmariam: os exames que antes mostravam um quadro desesperador agora não apresentavam mais nenhum vestígio da doença. Dona Maria não só saiu andando do templo naquela noite, ela saiu correndo, abraçando a filha, chorando de alegria.
E a pequena Ana, com os olhos brilhando, disse algo que marcou todos que ouviram: eu sabia que Jesus não ia deixar a minha mãe. Ele sempre cumpre o que promete. Essa história não é exceção. É a regra na CCB. Porque quando a fé encontra a obediência, quando o desespero bate à porta da igreja e encontra Jesus de braços abertos, os milagres se multiplicam. Há quem chegue com o corpo doente e saia com a alma renovada. Há quem entre arrastando o peso da culpa e saia leve, perdoado. Há quem venha só para dar uma olhada e acabe encontrando o sentido da vida. E o mais lindo é que ninguém sai igual. Todos levam algo, uns, a cura física, outros, a paz no coração, muitos, as duas coisas. Porque Deus não faz meia obra. Quando Ele toca, transforma por completo. Talvez você esteja lendo isso agora e pense, mas eu já orei tanto e nada mudou. Ou então, meu problema é muito grande, Deus não vai se importar. Se esse é o seu pensamento, deixe-me te contar um segredo que a CCB ensina há décadas: Deus não olha para o tamanho do seu problema. Ele olha para o tamanho da sua fé. E quando essa fé é depositada no lugar certo nos pés de Jesus, dentro da sua igreja, o impossível vira testemunho. Não importa se você está há anos lutando ou se desistiu de acreditar. O convite é o mesmo: venha. Não espere a doença piorar, não espere a tristeza te engolir, não espere a família se desintegrar. Entre pela porta da CCB como você está, com dúvidas, com medos, com feridas. Porque ali, onde a palavra é pregada com autoridade e o Espírito Santo age com poder, a sua história também pode mudar. E quando isso acontecer, quando você olhar para trás e ver que Deus fez por você o que nenhum homem poderia fazer, você vai entender por que tantas pessoas dizem: na CCB, eu encontrei Jesus. E Jesus me deu tudo de volta. Era uma tarde de sábado quando a irmã Maria de Lourdes entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. Ela não veio por vontade própria, na verdade. Foi quase arrastada pela vizinha, Dona Jandira, que há meses ouvia seus lamentos no corredor do prédio. Minha filha, você já tentou tudo: médico, remédio, psicólogo. Por que não tenta Jesus? Maria de Lourdes só balançava a cabeça, cética. Mas naquele dia, sem forças para recusar, ela aceitou o convite. Dentro do templo, o coro cantava um hino que ela nunca tinha ouvido, mas as palavras pareciam feitas só para ela: vem, pecador, não temas chegar, Jesus te quer salvar. Ela se sentou no último banco, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Há 3 anos, desde que o filho mais velho, Rodrigo, tinha se envolvido com drogas, sua vida virou um pesadelo. Ele sumia por dias, voltava agressivo, roubava coisas de casa para sustentar o vício. As noites eram de choro, os dias de vergonha no trabalho, onde todos sabiam da sua dor. Deus, se o Senhor existe, me mostra algo hoje, ela sussurrou, enquanto as lágrimas escorriam silenciosas. O pastor subiu ao púlpito e começou a pregar sobre a mulher do fluxo de sangue, que tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Ela gastou tudo o que tinha com médicos, sofreu humilhação, mas não desistiu. Ela disse: se eu apenas tocar em suas vestes, ficarei curada. E Jesus não a decepcionou. Maria de Lourdes sentiu algo estremecer dentro dela. Era como se aquelas palavras fossem um espelho da sua própria vida. Ela também tinha gastado tudo: dinheiro, esperança, até a dignidade. Mas e se ela também tocasse em Jesus? Quando o pastor fez o apelo, convidando quem precisava de um milagre a vir à frente, ela hesitou. Não sou digna, pensou. Mas então lembrou das palavras da vizinha: na CCB, ninguém é julgado. Todos são recebidos com amor. Com as pernas trêmulas, ela se levantou e caminhou até o altar. Não sabia orar direito, então só chorou. Mas ali, entre irmãos que estendiam as mãos sobre ela em oração, Maria de Lourdes sentiu algo que não sentia há anos: paz. Naquela mesma noite, enquanto ela ainda estava no culto, o telefone tocou. Era Rodrigo. Mãe, eu tô na porta de casa. Preciso falar com você. Quando ela chegou, o filho estava sujo, magro, mas com um olhar diferente. Eu não aguento mais, mãe. Quero ajuda. Maria de Lourdes abraçou-o chorando, sem entender como, depois de tantos anãos, aquele assim tinha vindo justamente hoje. No dia seguinte, Rodrigo foi levado para um centro de recuperação indicado por um irmão da igreja. Não foi fácil, houve recaídas, noites de angústia,
mas dessa vez Maria de Lourdes não estava sozinha. As irmãs da CCB a visitavam, oravam com ela, levavam comida. O pastor a lembrava, não é pela sua força, mas pela graça de Deus. E pouco a pouco, o milagre foi se desenrolando. Hoje, 2 anos depois, Rodrigo está limpo, trabalha como auxiliar de mecânico e todo domingo está sentado ao lado da mãe no banco da igreja. Ele mesmo dá o testemunho: eu já estive no fundo do poço, mas Deus me puxou para cima. Não foi reabilitação, não foi sorte, foi Jesus. E eu o encontrei aqui, na CCB. Maria de Lourdes guarda no bolso um lenço bordado que ganhou de uma irmã no dia em que foi batizada. Nele está escrito: o que era impossível, Deus tornou possível. Ela sorri sempre que pega o lenço, porque sabe que não é só uma frase bonita. É a sua história. É a história de milhares que, como ela, entraram arrastando os pés e saíram dançando de alegria. Porque na CCB, não se trata só de ouvir sobre milagres. Trata-se de vivê-los. E quando Deus age, não há dúvida que resta, Ele está vivo, e sua igreja é o lugar onde os corações quebrados encontram um novo começo. O milagre que não acabou. Aos domingos, quando o coro entoa glória a Deus nas alturas, Maria de Lourdes aperta o lenço contra o peito e lembra do dia em que seu filho, viciado há anos, entrou pela porta da CCB com olheiras fundas e mãos trêmulas. Hoje, ele está ali, de terno branco, abençoando outras famílias com o mesmo testemunho que um dia o salvou. Mãe, Deus não só me tirou do lixo, Ele me fez vasos novos, ele sussurra, enquanto ela enxuga lágrimas que já não são de dor, mas de gratidão. O impossível não foi só a cura da dependência, mas a restauração do que parecia perdido, a confiança, o abraço sem medo, o riso de novo em casa. Porque milagre verdadeiro não é só o que se vê, é o que se vive. É o pai que volta para o lar, a filha que perdoa, o vício que some como fumaça ao vento. É a igreja cheia de gente que, como Maria, guarda no bolso uma prova de que Deus escreve recomeços. Reflexão: às vezes, a gente acha que Deus só opera nos grandes palcos, mas Ele prefere os bancos simples, os lenços bordados, as mãos que se unem em oração. O milagre não é só o fim da tempestade, mas a paz de saber que, no meio dela, alguém segura a sua mão. Lição: se você está no fundo do poço, olhe para cima. Não é sorte, não é coincidência, é Jesus, e Ele está te esperando aqui, onde corações quebrados aprendem a dançar de novo. Porque na CCB, e em qualquer lugar onde Deus é convidado a agir, o impossível é só um convite para Ele mostrar que está vivo.